Olá amigos, tudo bem com vocês? Vamos lá então, nossa aula de resolução de questões. Nesta aula nós vamos trabalhar questões de princípios do direito penal. Então, vem comigo, sem mais delongas, vamos ver o que a questão nos diz. O artigo 1º do Código Penal Brasileiro dispõe que não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. Esse é o princípio da reserva legal ou estrita legalidade, né? Considerando esse dispositivo legal, bem como os princípios e as repercussões jurídicas dele decorrentes, julgue o item que se segue. O presidente da República, em caso de extrema relevância e urgência, pode editar medida provisória para agravar a pena de determinado crime, desde que a aplicação da pena agravada ocorra somente após a aprovação da medida pelo Congresso. Senhores, a gente sabe que só é possível estabelecer crimes e penas por lei ordinária, a lei em sentido estrito, que passa pelas casas do Congresso. Nada impede que seja também por lei complementar. O problema é que, nas previsões de possibilidade de lei complementar, a gente não vê nenhuma que se encaixa, né? E a gente sabe também que não é possível estabelecer crimes e penas por medida provisória, porque medida provisória não é lei em sentido estrito. A banca sabe disso e o candidato raramente erra. Aqui a banca usou um artifício nessa questão. A questão caiu em 2019. Nessa questão ela botou o seguinte: não, tudo bem que foi por medida provisória, mas teve a aprovação do Congresso. Isso poderia então evitar e corrigir um vício na reserva legal. Isso é verdade? Saibam, senhores, saibam que isso está errado. Errado. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer, amigos, que a iniciativa legislativa para crimes e penas tem que ser do Congresso. Não pode ser de decreto, de medida provisória, de portaria, de resolução, nada do gênero. Ainda mais para agravar a pena, pior ainda. Existem alguns entendimentos no sentido de que para beneficiar o réu seria possível. Todavia, nesse caso aqui, isso ainda se caracteriza por não poder, ainda mais quando se fala em agravar a pena, piorar a pena. Então, questão 1, errado. Questão 2. Questão número 2. O artigo ficou lá em cima, né? Mas eu vou ler para vocês. O artigo 1º do Código Penal Brasileiro dispõe que não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. Considerando esse dispositivo legal, bem como os princípios e as repercussões jurídicas dele decorrentes, julgue o item que se segue. A norma penal deve ser instituída por lei em sentido estrito, tá certo? Perfeito, a lei ordinária. Razão porque é proibida em caráter absoluto a analogia em direito penal. Já posso marcar errado. Analogia é proibida, fazer comparações, mas não em caráter absoluto. A proibição é relativa, porque a analogia é admitida in bonam partem, ou seja, para beneficiar o réu, seja para criar tipo penal incriminador, seja para fundamentar ou alterar a pena. O em caráter absoluto faz a questão ficar errada. Lembrem, analogia é proibida como regra geral, mas in bonam partem, para beneficiar o réu, ela é admitida. Então, errado é a resposta da questão 2. Questão 3. Vamos lá. Por algum motivo, quando eu ligo a lapiseira, a ponteira, o resto vai lá para... Vou deixar assim por enquanto. Depois de adquirir um revólver calibre 38, que sabia ser produto de crime,
José passou a portá-lo municiado. Até agora a gente sabe que o crime é de receptação, né? Sem autorização e em desacordo com determinação legal. O comportamento suspeito de José levou-o a ser abordado em operação policial de rotina. Sem a autorização de porte de arma de fogo, José foi conduzido à delegacia, onde foi instaurado inquérito policial. Tendo como referência essa situação hipotética, julgue o item seguinte. Se durante o processo judicial a que José for submetido for editada nova lei que diminua a pena para o crime de receptação, ele não poderá se beneficiar desse fato, pois o direito penal brasileiro norteia-se pelo princípio de aplicação da lei vigente à época do fato. Certo ou errado? Ficou fácil. Ficou muito fácil. Vocês perceberam? Está errado. E por que está errado, amigos? Porque se vem uma nova lei que traz um benefício, ela é retroativa. Princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica. A lei penal não retroage, salvo para beneficiar o réu. Por isso, errado está a questão número 3. Damos tchau para ela então. E vamos para a questão 4. Questão 4. A fim de garantir o sustento de sua família, Pedro adquiriu 500 CDs e DVDs piratas para posteriormente revendê-los. Certo dia, enquanto expunha os produtos para venda em determinada praça pública de uma cidade brasileira, Pedro foi surpreendido por policiais que apreenderam a mercadoria e o conduziram coercitivamente até a delegacia. Ok, entendemos a grande questão aqui, né? Ele, para sustentar a família, adquiriu 500 CDs e DVDs para revender. Foi pego pela polícia. Com referência a essa situação hipotética, julgue o item subsequente. O princípio da adequação social se aplica à conduta de Pedro. Já está errado. De modo que se revoga o tipo penal incriminador em razão de se tratar de comportamento socialmente aceito. Detalhe, pessoal, o princípio da adequação social, ele não revoga tipos penais. Aí está o grande erro da questão, certo? A adequação social mantém as figuras típicas, mas no caso concreto talvez não se aplique. É o caso, por exemplo, de uma circuncisão no judeu, certo? Isso aqui, então, mostra que a questão está errada. A questão número 4, então, errado. Próxima questão, questão número 5. Tendo como referência a jurisprudência sumulada dos tribunais superiores, julgue o item a seguir acerca de crimes, penas, imputabilidade penal, aplicação da lei penal e institutos. Embora esse baita enunciado, a questão deve tratar sobre princípios. É possível a aplicação do princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública. Só aqui eu já me obrigo a marcar errado. Por quê? Porque a regra, meus amigos, é que não se pode aplicar o princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública. Tem exceção? 2. Peculato, se um funcionário se apropria de algumas resmas de papel, por exemplo, ou então no crime de descaminho, no momento em que o valor sonegado não ultrapasse R$20 mil. Certo? Desde que o prejuízo seja em valor inferior a um salário mínimo. Errado. A regra é que não se aplica a não ser nesses 2 casos. Então, errado também a questão 5. As 5 erradas até agora. Próxima, questão 6. Vamos lá, penúltima questão. João, aproveitando-se de distração de Marcos, juiz de direito, subtraiu para si uma sacola de roupas usadas a ele pertencentes. Isso é crime? Claro, né, meus amigos? Isso é furto.
Marcos pretendia doá-las à instituição de caridade. João foi perseguido e preso em flagrante delito por policiais que presenciaram o ato. Instaurado e concluído o inquérito policial, o MP não ofereceu denúncia nem praticou qualquer ato no prazo legal. Por que o MP não ofereceu denúncia? Porque o MP entendeu que houve aqui a incidência do chamado princípio da insignificância. Mas a assertiva diz que o fato de a vítima ser o juiz de direito demonstra maior reprovabilidade da conduta de João, o que impede o reconhecimento do princípio da insignificância. É verdade? Pelo contrário, né, amigos? O fato de ser juiz mostra que a reprovabilidade é menor. Até porque ele subtraiu de quem tem posses, condições. Então, amigos, é gritante o erro dessa questão. Logo, eu tenho que marcar ela como errado. Está aqui. Está ali. Errado. As 6 erradas. Se a próxima ficar errada, a gente gabarita tudo no E. Vamos ver? Está aqui. Questão número 7. Acerca do concurso de pessoas e dos princípios de direito penal, julgue o item seguinte. Embora julgar o item seguinte é só princípios mesmo. Segundo o princípio da intervenção mínima, vamos marcar, vamos destacar. Intervenção mínima. O direito penal somente deverá cuidar da proteção dos bens mais relevantes e imprescindíveis à vida social. Está certo? Agora eu marco certo. O que é o princípio da intervenção mínima? O direito penal, amigos, não vai atuar em qualquer situação. Ele só vai atuar quando fracassam os outros ramos do direito. Ele é o meio que causa mais dano a uma pessoa. Então, se o direito civil resolver, o direito civil que resolva. Se é o direito administrativo, se é o direito do trabalho, eles que se encarreguem. Direito penal é a última ratio, é o último meio. Por isso, certa questão que fala sobre a intervenção mínima. Ok? E assim, amigos, a gente vence aqui o nosso tema de princípios do direito penal. Aguardo vocês para a próxima aula, que versará sobre a aplicação da lei penal. Um grande abraço, até a próxima, valeu, tchau, tchau.